A mudança na Constituição Federal que dá às empregadas domésticas os mesmos direitos dos trabalhadores da iniciativa privada começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial, o que deve acontecer esta semana ainda. Mas patrões e empregados ainda têm muitas dúvidas sobre a implantação das medidas. Quem traz mais informações é o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Poli. São muitas dúvidas, principalmente no que diz respeito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Uma responsabilidade que antes caía apenas em cima daqueles empregadores que eram da iniciativa privada, as empresas, o governo e também as instituições sem fins lucrativos. Agora, as pessoas físicas, que não são empresas, também terão a obrigação de recolher esse tipo de benefício aos trabalhadores domésticos, mas isso ainda depende de lei, o que está trazendo aí muitas dúvidas dessa PEC, a proposta de emenda constitucional, que será promulgada amanhã em uma sessão conjunta entre o Senado e a Câmara, conforme mostra a reportagem. O recolhimento do FGTS corresponde a 8% do salário bruto. Para fazer o pagamento, o patrão deve registrar o empregado no sistema mantido pela Caixa Econômica Federal e fazer os pagamentos mensalmente nas agências bancárias. Se espera que a Caixa estabeleça convênios com os outros bancos para facilitar o recolhimento, a exemplo do que acontece com a Previdência Social. Mas ainda não há nada de concreto nesse sentido. As empregadas domésticas passam a ter direito a multa no valor de 40% do saldo do FGTS no caso de demissão sem justa causa, jornada de trabalho de 44 horas semanais, pagamento de até 2 horas extras por dia, caso a jornada seja prolongada com adicional de 50% durante a semana e de 100% aos domingos e feriados. Ainda há discordância se alguns dos direitos devem ser regulamentados antes de a medida entrar em vigor, tais como seguro-desemprego, salário-família, auxílio-creche e seguro contra acidentes de trabalho. Essa proposta ela é tão polêmica que divide até mesmo a comunidade jurídica. Imagina então aqueles milhares, milhões de patrões de empregados domésticos. Para tentar esclarecer um pouquinho esse tema, eu estou aqui com a doutora Sônia Mascaro, que é professora de Direito, doutora pela Universidade de São Paulo, e vai conversar um pouco com a gente aqui a respeito disso. Ainda depende de regulamentação essa questão do fundo de garantia. O que isso significa exatamente, para que as pessoas entendam em casa? Elas vão precisar ou não, afinal de contas, recolher os 8%? Nesse momento, o Fundo de Garantia ainda continua facultativo, isso por força de lei ordinária. A própria lei da empregada doméstica, artigo 3º, fala em facultatividade da patroa em recolher o Fundo de Garantia, de modo que não há ainda, nesse momento, a obrigatoriedade no recolhimento. Ela pode, a patroa, conceder ou não esse direito no momento. Para isso, o Congresso terá de votar uma nova lei para se tornar obrigatória? Para se tornar obrigatória, é necessário que haja uma alteração da lei da doméstica, o artigo 3º, e tornar esse direito, fundo de garantia, de facultativo em obrigatório. Agora, em relação à jornada de trabalho, aquelas 8 horas diárias, de segunda a sexta, mais 4 horas aos sábados, o que muda? Bom, a limitação da jornada de 8 por dia e 44 por semana, além da compensação de horas, que também é outro direito, isso já está em vigor, então, a partir da promulgação da PEC, de modo que as empregadoras domésticas deverão se atentar a esse direito, sim, limitando, então, esse tempo de trabalho. Agora, para a aplicação da lei, não será necessário criar mecanismos para que as pessoas sejam facilitadas? Porque, afinal de contas, pessoas físicas não são empresas, não têm uma estrutura de empresa. Não tem essa estrutura de empresa, inclusive até pelo conceito de empregador. Nosso conceito de empregador diz que é toda atividade econômica. E residência não é uma atividade econômica, não tem nenhuma finalidade lucrativa, de modo que nós temos que observar, sim, a peculiaridade deste setor. Então, há uma dificuldade muito grande no controle dessa jornada de trabalho, até mesmo porque o tempo de trabalho, ou mesmo o tempo à disposição, se confunde com o tempo de lazer. E isso tem que ser observado nesse caso concreto. Então, como controlar
né, o tempo efetivamente trabalhado. Como distinguir em que momento esta empregada está descansado e em que momento ela está à disposição. Essa é uma questão jurídica que deverá ainda ser enfrentada e que muitas polêmicas ainda nós vamos ter que discutir. Nós, do Jornal da Cultura, estaremos sempre presentes para acompanhar todas essas polêmicas aí, para esclarecer para os nossos telespectadores e também para as nossas empregadas domésticas, que são nossas telespectadoras, quais são os direitos aos quais elas passaram a poder gozar a partir dessa proposta de emenda constitucional que será promulgada amanhã.